Romanos 8, capítulo 1. Diz assim. Quando a Bíblia fala agora, é porque é agora. Diga assim, é agora. Não é ontem nem é amanhã, é agora. Amém? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Só até aí, coloque sua Bíblia na cadeira. Glória a Deus. Vamos orar então? Estenda sua mão em minha direção e vamos pedir ao Senhor que fale conosco, nos liberte, nos cure, nos transforme e que nós fiquemos na graça de Deus. Senhor, a tua graça seja sobre essa igreja, Senhor. A tua graça seja sobre a minha vida agora, Senhor, para poder ministrar a tua palavra, Senhor. Pai querido, nós nos colocamos aqui, Pai, declarando, Pai, que essa palavra vai ser revolucionária nas nossas vidas, que vai trazer vida verdadeira, vai tirar sofismas, enganos, mentiras da nossa carne, que tenta se aproveitar da palavra, da graça, para pecar, para não trabalhar, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos revele, Senhor, nos ilumine, porque na verdade não existe a escuridão, o que existe é a ausência de luz. Não existe pessoas, ó Deus, que estão lá só nas trevas. O que existe é áreas da nossa vida que a graça não alcançou. Por isso eu te peço, Pai, enquanto for sendo ministrada essa palavra, que a Tua graça visite, alcance e faça morada em cada área que estava escura das nossas vidas, Senhor. Que o inimigo seja envergonhado nesse lugar e que a voz do pregador, Senhor, ó Deus, que a voz do Senhor, Pai, fale muito mais alto do que a voz de um homem, Senhor. Anula o homem, Pai, e produz frutos nesse lugar a 30, 60, a 100 por um. Nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amado. Muito animado. Na verdade, eu acho que a mensagem da graça, Deus tinha que dar graça para a gente ficar aqui até as 2 da tarde pregando. Só alguns disseram aleluia. Então, o jejum de Daniel tirou aquela alegria da fome. Então, você vai comer por necessidade. Aí você vai comer na palavra. Uma boa ideia, né? Eu estou achando que... Já emenda 1 hora de descanso para o culto das 5, para as 4. Aleluia. Queridos, Gálatas 5,18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Diga assim, se eu sou guiado pelo Espírito, se quem me guia é o Espírito Santo, eu não estou debaixo da lei. Diga assim, eu estou debaixo da lei quando não sou guiado pelo Espírito Santo. Eu queria aqui hoje trazer alguma introdução do que nós temos falado. O nome da mensagem hoje é Graça 5, que é a 5ª mensagem. Quem vive debaixo de acusação está na lei. Esse é o nome da mensagem. A série sobre a graça. Quem vive debaixo de acusação está na lei. Você vai poder saber se você está ou não. Agora tem um trecho que tem assim, eu não sei nem se vou conseguir pregar tudo que eu separei, que eu creio que o Espírito Santo separou através da minha vida para você hoje. Porque tem algo aqui que tem ardido no meu coração, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Você pode ir lá comigo? Hebreus capítulo 4, versículo 16. E vai dar base também para aquilo que nós estaremos falando. Hebreus 4, 16. Quem não achou diz misericórdia. O autor aos Hebreus, tudo indica aqui que é Paulo, mas não tem essa certeza, né? Estudiosos, muitos são dessa linha que foi Paulo que escreveu Hebreus. Realmente, tudo indica que foi ele, parece, mas não se tem essa certeza. Ele vem aqui falando sobre Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus fez por você e por mim? O sacrifício dele, o sumo sacerdote, o sangue derramado. Ele fala sobre Jesus. Aí ele conclui aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16. O que é, portanto? É uma conclusão
Então ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da lei. É isso que está escrito na sua Bíblia? Ao trono da... Diga comigo, trono da graça. Que tremendo, né? A graça também tem um trono. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aí qual é o resultado? A consequência, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Diga comigo, receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Diante do trono da graça, aqui está o trono da graça. Quando eu chego diante do trono da graça, primeira coisa, eu preciso receber a misericórdia. A misericórdia, por isso que o perdão é um tema central na Bíblia, gente. Misericórdia seria o seguinte: por causa das coisas que eu faço errado e fiz, eu deveria receber um monte de coisa. Isso é a lei. Por causa dos meus pecados, dos meus erros, dos meus pensamentos, Mas a misericórdia é eu não receber aquilo que eu merecia. Então eu peço clemência, misericórdia. Aí eu recebo a misericórdia. Depois que eu recebo a misericórdia, aí a Bíblia diz que no trono da graça, eu vou achar a graça. Interessante, a misericórdia eu recebo. Aí depois eu tenho que encontrar essa graça, que é fruto de alguém que foi perdoado, de alguém que recebeu a misericórdia, para que essa graça, é o que está dizendo aqui, me ajude no tempo oportuno. Quando Paulo estava sofrendo, ele falou: Senhor, já te pedi por 3 vezes para tirar esse espinho da carne, e até agora nada. E Deus falou para ele: a minha graça te basta. A graça, ela basta para quê? Quer dizer que você vai ficar eternamente? Quer dizer que Paulo ficou com os espinhos eternamente? Não acredito. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da situação, do propósito de Deus para a edificação da vida de Paulo. Mas o que a graça faz? Ela te mantém voando, como eu dei aquele exemplo, ou andando sobre as águas, até você subir no barco, por exemplo. Jesus, ele vinha andando sobre as águas, não foi? Ele estava em direção ao barco. E Pedro olhou para ele, ficou assustado, parecia um fantasma. Falou: és tu mesmo, Senhor? Sou eu. Ele falou: se és tu, manda-me que eu vá até a ti. Ele falou: então vem. E Pedro foi andando e afundou quando olhou para as circunstâncias. Quando olhou para o tempo, olhou para a tempestade, deixou de olhar para Jesus, ele afundou. Então a graça não quer dizer que não vai ter tempestade. Mas a graça, ela me capacita para andar. Jesus estava andando sobre as águas. Olha que coisa tremenda. Porque ele estava indo para o barco. O barco, vamos supor que seja um lugar seguro. Tá certo? Um lugar estável, onde você vai ter ali aquela estabilidade e tudo, vai poder sentar. Mas andar sobre as águas, então a graça, ela vai te ajudar para que você seja ajudado, abençoado em tempo oportuno, porque o tempo pertence a Deus. Só que a maioria dos cristãos, eles estão na igreja, mas não estão debaixo do trono da graça, eles estão debaixo do trono do julgamento. E muitas vezes, a Bíblia fala até sobre as igrejas em Apocalipse, que Satanás colocou o trono dele na igreja. Olha que coisa. E muitas pessoas estão como se o trono de Deus fosse o trono do inimigo, porque o trono de lei, de acusação, de condenação, de sentença, é o trono de Satanás. Ou seja, ele não tem nem trono. É um trono falso, que ele quer se passar por Deus para te acusar, para fazer você infeliz. Não tem coisa melhor para o diabo, é pegar um crente todo murcho, igual aquele maracujá murcho, triste, rabugento, que reclama de tudo, que acusa todo mundo, porque todo mundo que olhar para ele vai falar: eu quero ser qualquer coisa, menos ser crente. Então, esse mau testemunho ou testemunho, um mau testemunho afasta um monte de gente. É ou não é, gente? É assim. Afasta. Afasta. Vai afastar as pessoas. Só que aqui a revelação do trono da graça é completamente diferente. Então, diga assim comigo, diga assim: quando eu estou no trono da graça,
eu devo alcançar misericórdia e achar a graça para que eu seja ajudado no tempo de Deus. Diga, o tempo oportuno é o tempo de Deus. Só que o tempo de Deus tem a ver comigo e com você. Deus cria oportunidade, mas quem entra é você. Você passa por uma pessoa que te ofendeu na rua, que você não vê há 5 anos, você já orou com o pastor, com o supervisor, com todos os irmãos. Aí você fala, meu Deus, eu não tinha o telefone, eu vi. Aí o Espírito Santo, é agora, vai lá e reconcilia. Aí você fala, não, é muito difícil, eu tenho muita raiva dele e tal. Perdeu o tempo da oportunidade. Deus cria o tempo da oportunidade, mas nós devemos agir. Amém? Tem a nossa parte. E a graça de Deus, ela vai fazer você andar achando as oportunidades, até na vida financeira. O investimento. Aí você fala, se é hora, Deus confirma, fala, agora é o momento. É uma bênção. O nosso núcleo na Barra, o local que a gente achou, pelas condições que nós achamos, pelo que é, um olhou para o outro e falou, é a oportunidade de Deus. Só a graça de Deus poderia ter nos conduzido até lá. Poderíamos recuar por falta de coragem, ousadia, por receio, por medo? Poderíamos. Mas eu creio que nós fizemos a coisa certa. Amém? Então, a graça, esse é o trono da graça. Quando nós estamos na igreja, caminhando como igreja, no povo de Deus, nós estamos diante do trono da graça, porque Paulo, o autor aos Hebreus, ele está explicando tudo que Jesus fez, foi o sumo sacerdote, o sangue derramado. Portanto, nós nos acheguemos com ousadia ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia e acharmos graça, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. Diga assim, a graça de Deus é quem vai me manter de pé até o dia que a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Por que muitas pessoas não chegam lá? Você imagina ao contrário, que Jesus estivesse no barco e Pedro estivesse morrendo afogado e Jesus fala para Pedro, Pedro, fica de pé sobre as águas. É Pedro, como assim? Fica de pé, estou te mandando. E Pedro começasse a ficar de pé e andasse sobre as águas olhando para o barco. Tá certo? O barco tá lá e Pedro está andando. Aí Pedro olha para a tempestade, olha para o vento e afunda. Ninguém vem pegar ele, por exemplo. Ele não sabe nadar. Ele ia chegar no barco? Não, ele ia morrer ali mesmo. Mas o barco, a promessa está muito perto. O lugar seguro está muito perto. O objetivo final está muito perto. Graças a Deus que quando a gente diz, se arrepende e acha misericórdia, esse é o trono da graça. Deus estende a mão e nos coloca de novo de pé. Amém? Tem muita gente que teve com o barco a 5 metros. Várias vezes na sua vida, Deus deu a oportunidade, mas decaíram da graça. É o nadar, morrer na praia. E aí você fala, pastor, Deus está há 8 anos prometendo uma bênção e nunca chega na minha vida. Será? Será? Deus é perfeito ou Deus é imperfeito? Mas lá no fundo a gente acha que Deus está errado e a gente está certo porque a bênção não chega. Na verdade tem que fazer um ajuste antes. Amém? Andar na graça é o caminho mais rápido para você chegar nas bênçãos de Deus. Amém? Sim ou não, gente? Quero dizer para você, irmão, a graça de Deus é o favor imerecido. Só é bênção se você não merece. Só é bênção se você não merece. Eu vou ter que recapitular para alguns irmãos poderem entender. Para andar na graça, precisamos diariamente, vocês vão lembrar de tudo que eu falei aqui, diariamente negar a si mesmo. Sim ou não? Sim. O que é eu negar a mim? É eu não ter consciência de mim mesmo. Porque se eu fico com consciência de mim mesmo, eu estou perdida. Já pensou se eu fosse escrever um livro só do último mês com seus pensamentos? Só os ruins, assim. Imagina só. Já pensou? Eu vou matar esse marido, esse cara não presta. Mas assim, e se eu me separar? Se eu me separar, vai ficar... Não, para, eu amo ele, eu amo. Aí tá lá esse chefe, esse pior que o diabo e tudo. Eu não merece pro céu não e tal e tudo. Aí começa lá e blá, 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 blá. Aí de repente, né? Aí você ouve o pastor falar que deve pregar pro seu chefe, seu patrão, e você... Ai, meu Deus. Só Deus sabe o que passa pela sua cabeça.
Já viu a mulher, eu falei semana passada, a mulher que vem uma roupa, ela sempre está inadequada, sai de casa. Né? Aquela roupa que... Eu não me ajudei, irmãs. A calça que está caindo, ela puxa o tempo todo. É consciência de si mesmo. É bom quando você está vestindo roupa que você nem sabe o que está vestindo, não é? Você nem lembra, não é? Você lembra quando você arrumou só. Não é? Porque a consciência de si mesmo é terrível. Você vai viver um relacionamento com Deus baseado em você, no que você fez, no que você deixa de fazer, no que você faz, ou baseado naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A escolha é sua. Olha comigo aqui, querido. Se eu olhar para mim, eu vou viver na lei. Vou estar debaixo da maldição, porque a Bíblia fala que todo aquele que vive debaixo da lei, vive debaixo de maldição. Nós já lemos isso. Se eu não olhar para mim, olhar para Cristo, fala, pastor, é tão fácil assim? É tão fácil assim. Pode não ser fácil. É simples, porém não é tão fácil. Não é? Se eu só olhar para Cristo, eu vou ficar aqui e vou vencer. Se eu não olhar, então, tem dia que você está na lei, tem dia que você pode estar na graça. Só que eu estou dizendo para você, ande na graça todo dia. Jesus disse, aquele que quiser andar comigo, e eu sou a graça, porque a graça é uma pessoa, é Jesus Cristo, quem quiser andar após mim, ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, todos os dias, diariamente, tome sua cruz e siga-me. Amém? Então, não ter consciência de mim mesmo. Então, pastor, quer dizer que agora eu posso pecar? Uhul! Pecar à vontade e não vou ter consciência de mim mesmo. Irmãos, quem faz isso, na verdade, nem tem Cristo. Por quê? Vou te explicar. Jesus morreu na cruz. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence da justiça. O que ele convence? Do pecado, da justiça e do juízo, não é? Sim ou não? Então, Jesus falou, eu vim salvar o pecador. A primeira coisa quando a gente aceita Jesus, se isso não acontecer, não valeu, você só saiu daqui e veio aqui para agradar alguém, ou para nos agradar, não sei. Se você não se arrependeu, é o que nós falamos na palestra do batismo, se não houve morte da velha criatura, não tem como nascer nova criatura. Para que algo possa nascer de novo, algo velho tem que ter morrido. Então, a primeira coisa é o arrependimento. Então, eu sei que quando eu peco, eu não preciso de ninguém me convencer do meu pecado. Na hora eu já sei. Você também sabe? A gente sabe. Por quê? Porque eu já sou nascido de novo. O Espírito Santo já me convenceu. O problema é a etapa 2. Agora, quando você ouve essa mensagem, por isso que essa mensagem da graça, ela é uma grande bênção libertadora. Mas como Deus também. Jesus falou, eu vim para separar pai e mãe, dividir. Aonde a palavra entra, Jesus é a palavra de Deus, ela vai separar. Eu vou libertar muitas pessoas aqui através dessa palavra, Jesus diz, mas também aquele que está no engano aqui, e que é oba-oba, está aqui por outro interesse, vai começar a pecar e falar, estou na graça. Por quê? Porque mostra que ele não é salvo. Mostra que ele não tem arrependimento. Por quê? Porque quando ele peca, pode até acontecer que alguém seja enganado e fala, pastor, o senhor está pregando essa mensagem sobre a graça, então eu vou começar a pecar. Vou voltar a fazer as coisas que eu fazia, que me faziam mal. No caso da pessoa que bebia, ou prostituição, vou para a noitada e está se sentindo bem, essa pessoa nunca foi salva. Se ele foi enganado pelo diabo, ele fizer isso, quando só dele botar o pé com os amigos antigos, na noite, ele vai começar o Espírito Santo. Ele não é aquele, o Espírito Santo fala, querido, o seu lugar não é aí. Ele vai se sentir mal, inadequado. Amém? Quando ele começar a fazer... Por quê? Porque ele já foi convencido. Porque a Bíblia diz que o Espírito nos convenceria do pecado. Ele já foi convencido do pecado. Quem aqui é nascido de novo? Levante sua mão. Então eu digo para você, se você nasceu de novo, você já é convencido do pecado. Eu não preciso ficar dizendo, olha, você pecou o tempo todo. Claro que a gente aconselha, quando a pessoa erra e vem falar, tratar alguma coisa no gabinete, a gente mostra, mas logo tira lá daquele lugar. Porque o Espírito Santo ele é assim. Mas eu não preciso ficar te acusando o tempo todo ali, porque você vai achar que você é um pecador. Você volta a ser como você era antes? Não. Então, sabe o que acontece hoje? Também tem muita mistura da graça com a lei. A gente quer misturar. É bebida misturada. Pouquinho da graça, pouquinho da lei. Salvação é pela graça. Amém. Isso eu entendi. Eu não fiz nada para estar salvo. Jesus fez tudo por mim. Mas para me santificar, eu tenho que ter meu esforço próprio, eu tenho que andar na regra, na lei.
Queridos, é possível até que nós, eu creio, aqui já do púlpito ensinamos errado até assim, um pouco isso, né? Talvez você fale, isso equilibra, não sei se equilibra, mas no sentido de achar que o seu esforço, ouça o que eu vou dizer, não tem nenhum sacrifício que você possa fazer diante de Deus, nem com dinheiro, com oferta, nem com trabalho, nem com ação social, que vai tornar você mais amado por Deus ou menos amado. Amém? Pastor, então não precisa mais fazer sacrifício? Não. Sabe o que acontece? É como eu tenho falado, a questão não é o sacrifício. Quem está na graça faz muito sacrifício, muito mais do que quem não está. Quem está na lei faz um monte de sacrifício, nenhum deles vale de nada. Pastor, você está dizendo que eu fiz... É verdade, não valeu de nada, por isso que está sofrendo. Se sentindo mal amado por Deus. Porque você tentou basear o seu relacionamento com Deus, tentou que Deus te aceitasse por aquilo que você fez. Isso para Deus, a Bíblia fala, é trapo de imundícia. A nossa justiça própria é trapo de imundícia. Se você deu uma oferta esperando receber algo em troca e não recebeu, fala, pastor, não valeu. Querido, valeu no sentido monetário e tudo, mas não valeu no sentido... Porque é algo que você faz que invalida. Não tem como você alcançar o favor de Deus pela sua justiça própria. Amém, gente? Tem gente falando, ai meu Deus, pastor, você está acabando com a minha vida espiritual. Tudo que eu pensava está diferente, né? Agora, qual é o sacrifício que eu devo fazer como igreja? Todo sacrifício que é fruto da graça. Como é que você acha que o povo ia rindo com a família na cova dos leões? É pela lei, Senhor, me aceita. Não, eles iam cantando, iam ser jogados aos leões, iam cantando e louvando ao Senhor e sorrindo. E os leões... Blá! Esses entenderam a graça. Porque eles sabiam o que esperava e eles estavam sendo sustentados pela graça. O que eu quero dizer, querido, é que ninguém vai conseguir ficar muito tempo fazendo algo pela lei. Se a glória toda é de Deus, toda obra tem que ser de Deus. Mas é através da sua vida. Quem já pregou um quadro na parede? Quem já montou tipo um móvelzinho assim com martelo? O martelo não pode falar, cara, eu que fiz isso tudo. Pode? O martelo para você? Não, quem fez foi você. O martelo é só um instrumento. Amém? Não tem como fazer sem o martelo. Não teria como, você não ia pregar com o dedo. Então você pode ser o maior expert em montar um púlpito desse, mas se você não tiver um martelo, você não monta. Deus resolveu trabalhar com você, viu, martelo? Amém? Por isso que ele prega, né? Eu estou pregando aqui porque eu sou um martelo. Martelo é que prega, não é? Mas eu sou só um martelo. Deus está só me usando. Amém? Então, a pessoa pensa que a graça faz tudo sozinho. Não, não é isso. No sentido, sim, mas o instrumento precisa ser usado. Deus nos abençoou fazendo assim. Então, quem vive na lei está debaixo de maldição. Nós vimos também que existe um aprisionamento também social. Que a pessoa que vive debaixo de acusação e condenação, ela é logo presa, igual numa sentença. Bateu o martelo, o juiz falou, você está condenado. E ela vai ser separada do convívio social das pessoas. O que o diabo quer fazer com você, pois a Bíblia diz que ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite, é te separar da comunhão dos santos, da igreja, é te isolar, é fazer você sair daqui, sair dos eventos, sair da sua célula, porque ali você é separado do convívio social da igreja, do corpo, onde o sangue circula, onde há cura, onde há transformação. Salmo 133 diz, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos, é como o orvalho de Hermon, como a barba que desce sobre a barba de Arão, cai sobre o povo. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Aonde? Na comunhão. Amém? Então, isolamento não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a lei. A lei faz isso, te condena e te isola, te condena e te isola. Então, outra coisa que nós vimos também, que bênção só é bênção quando nós não merecemos. Nós não merecemos. Porque se nós merecemos é salário. Se você trabalhou e tem que te pagar, você não precisa nem agradecer o seu patrão. Aliás, alguém quando recebe o contra-cheque aqui no final do mês, entra o dinheiro na conta, liga para o dono da empresa, chefe, muito obrigado pelo meu salário? Não, por quê? Porque é obrigação. É dívida.
Agora, o que não trabalha, imagina que você não trabalhou aquele mês inteiro, recebeu dobrado o salário, aí você vai ligar. Muito obrigado. Né? Glória a Deus. Então, a graça de Deus, ela que deve fazer todo o trabalho. Ouviu, martelo? Amém? Não, assim, ele que está... Na verdade, a gente pode ser o prego, pode ser o martelo, a gente é o instrumento, entendeu? Mas quem está fazendo é Deus. Ele pega o martelo, pá, no final ele guarda o martelo. Você só é usado por Deus. Amém? Mas ele está fazendo toda a obra. Tem gente que quer ser o martelo, quer ser o prego, quer ser Deus. Depois sofre, não consegue segurar esse lugar. E também outra coisa que nós vimos, que a ira de Deus não será derramada sobre os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Jesus. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus. A ira de Deus foi apaziguada na cruz do Calvário, foi satisfeita através do sacrifício de Cristo. Não há nada, vou repetir, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Deus te ame mais ou menos. Ele te ama e pronto. Amém? Ele morreu por você. E por isso você é justo. Você não tem mais passado. Amém? Só a mulher internacional aqui que falou. Amém? Você não tem mais passado. Aleluia. Não, pastor, você não sabe o que eu fiz. Esse é o que o diabo quer te falar. Você é justo, diga eu sou justo. Mas você não é justo por causa de você, você é justo por causa da justiça dele. Amém? Você está dentro dele, na nave dele, por causa do sacrifício dele na cruz. Interessante aqui, eu tenho aprendido muito, como eu tenho falado, com o pastor Aloysio, que é um pastor muito amigo do pastor Eibe, da Igreja Videira, e tem sido base para essas mensagens, tem me ajudado. Ele não tem nenhum problema, porque é a graça de Deus, através da vida dele, através da minha vida, através da sua vida. E ele fez uma situação muito interessante de um dos maiores teólogos do século XX, pregador por mais de 60 anos, que foi inclusive escritor, o Martin Lloyd Jones. Ele foi um pouco criticado, porque ele falava sobre a graça, e aí falavam para ele, não, essa mensagem da graça é muito perigosa. Mensagem onde só importa a justiça de Cristo, não quer dizer que não importa a nossa justiça, e que só devemos confiar em Cristo, e não em nós mesmos. É isso que está pregando? Você não acha que o povo vai ficar relaxado, começar a pecar e fazer o que quiser? Aí ele respondeu assim, interessante, né? Bom, se eles fizerem isso, é sinal de que eles estão começando a entender a minha pregação. Entendeu? Não. Vou repetir. Bom, se eles começarem a fazer isso, é sinal de eles estão começando a entender minha pregação. Queridos, Jesus disse, eu vim salvar o pecador. Sabe o que acontece? Sabe o que ele quis dizer? Que não deve trabalhar. O que ele quis dizer com isso? Ele estava dando autorização a alguém para pecar? Não. O que ele quis dizer? Que a graça de Deus é tão grande, que alcança até esse tipo de pessoa. Alcançou você, não é? Diga para o teu irmão, tem jeito para você. Jesus falou, eu não vim salvar os bonzinhos. Era exatamente o discurso dos fariseus, eles afastavam, separavam o pecador. A graça, o que ele quis dizer. Você falou, pastor, agora estou mais relaxado ainda. Hoje vou. Você vai ver daqui a pouco, já que eu vou continuar com a mensagem, que não é bem assim. Aí Deus fala, eu vim morrer por você, eu vim salvar o pecador, eu te amo do jeito que você está. Como eu te falei, é o Espírito que vai tirar de lá, a graça de Deus. Eu vim salvar o pecador, Deus fala isso. E Deus fala, eu te amo, tem jeito para você. Aí o diabo fala assim, não tem. Tem. Deus diz, tem, o diabo não tem. Você não tem. Pelo que você fez, não tem. Não tem jeito. Mas a graça de Deus diz, tem. Amém? Queridos, por que não temos tantos líderes nas igrejas? Ou por que temos líderes frustrados, muitas vezes? Por quê? Sabe por quê? Porque talvez você não deseja se tornar líder porque olha para a vida de um outro líder que está andando na lei. Porque os irmãos insistem em viver pela sua justiça própria. Alguns dizem até, não tenho condições de liderar.
Agora eu te pergunto, o que mais você quer? Você quer que você só vai liderar quando... Ah, tá nascendo uma asinha aqui? Só quando você virar anjo? É só assim que você vai liderar? Você só vai começar a trabalhar na obra de Deus quando você está olhando para você. Quando você melhorar ali, aqui, você tem a sua liderança, eles vão dizer para você o tempo certo, amém? Agora quando eles falarem, você... Não. Pergunta para o teu irmão, você está esperando virar anjo? Agora, por que você acha que eu estou aqui pregando? Pensa aí, gente. Pensa aí. Porque eu sou um nível mais alto, mais bonzinho, mais bem preparado. O pastor é mais bem preparado. O pastor é o cara. Não. Só porque talvez eu acho que eu creio, eu sou o mais cara de pau de todos vocês aqui. Amém? Repita as palavras, né? E eu me recuso, não é que eu não tenha sido afetado por isso, mas eu me recuso a aceitar que me coloquem debaixo de acusação e condenação. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Nós temos tudo que nós precisamos. Temos um discipulador para andar em transparência, temos uma igreja que promove isso, né, para que você ande em vitória. Amém? Ah, então o pastor, meu Deus, será que ele está lá aprontando lá em cima, fazendo um monte de coisa? Não, irmãos, a questão não é essa. A questão é o seguinte: por que o Senhor me honra e me abençoa? Porque eu confio na graça de Deus que me foi dada. Ela é minha justiça. Por que o Senhor te honra e te abençoa? Lembra quando eu falei? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Você confia mesmo na graça? Fala sério agora. Ou você confia na sua justiça própria? Numa boa. Você confia mesmo nisso que eu estou falando para você? Ou quando você sair daqui, você vai olhar para si mesmo? Você vai continuar conversando com o diabo? Porque se é de dia e de noite, o cara está lá de manhã e de tarde e de noite. Se falhar à tarde, não falha à noite. Né? Vou dizer para você, Deus, Ele não é a minha justiça somente quando eu faço o que é certo. Amém? Você pode dizer isso? Diga assim, Jesus não é a minha justiça somente quando eu faço o que é certo. Ele continua sendo a sua justiça quando você faz o que não devia. Se a cruz de Cristo não consegue resolver os seus pecados do dia a dia, os seus problemas, as suas crises, então nem vale a pena você crer mais. Igual o pastor falou, eu repito. Ele falou, eu estou aqui, eu não. Ele falou, pastor, prego todo dia. E discuto com a minha esposa, mas prego todo dia. Eu não prego todo dia, não cheguei nesse nível ainda, mas prego muitas vezes. Mas também, às vezes, discuto com a minha esposa. Mas você acha que é por isso que eu não vou pregar? Pastor, eu achei que o senhor tinha asa, que o senhor nunca discutiu com a esposa, pastor. Pois é, você está na lei. Você acha que eu não sou Jesus? Diga para ele assim, o pastor não é Jesus. Fala para ele, Jesus mora nele. E em você também. Amém? A graça de Deus é maior do que tudo isso. É maior do que, né? Então, é maior. A graça de Deus é maior. Ah, então eu posso pecar, pastor? Não, irmão, vou repetir. Estou dizendo, você não deve pecar. Eu estou dizendo que a graça de Deus não é provisão para você pecar, mas que você tem que não precisa viver debaixo de condenação. Amém? Porque ninguém é vitorioso e é liberto dizendo, estando na lei, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. Que é o que você quer me convencer, ou então o nosso espírito humano, né? Não, aquela lei cheia de critérios, cheia de regrinhas e tudo, eu quero agradar o pastor e tal. Você vai estar sempre errando fazendo isso. Ninguém passa por um muro com uma placa de não olhe, e acaba olhando, toma uma tortada. Esse é o sistema da lei. Mas a graça de Deus inconscientemente nos faz cumprir a lei. Amém? Porque nós estamos nele. E se você pecar na mesma hora que o Espírito Santo vier, ele vai te mostrar Cristo e a justiça dele. Amém? O salvo, quando peca, na mesma hora, vem o arrependimento e logo você crê. Se você crê com o coração, na sua obra redentora da cruz, a justiça de Deus, a justiça de Cristo, na mesma hora, é transferida para você
E essa é a condição que você deve estar, é o seu passaporte para a eternidade. O que você está dizendo, pastor? Você pecou. Você pecou. Pá! Pecou. Quando você pecou, o Espírito Santo, na hora, vai te falar, você é um pecador perdoado. Esse não é o seu lugar. Como Jesus fez com Pedro, estendeu a mão e tirou ele de lá. Pedro, na hora, voltou para o barco, e Pedro foi um grande líder. Ele não ficou afundado lá no pecado. Você está afundando, você olhou para a tempestade, você teve medo. Não, Pedro foi liberto. Então, quando nós pecamos, é instantâneo. É como se fosse um buraco. Por isso, cair é do homem, o levantar é de Deus. Né? E quando a gente cai, o Espírito Santo, ele logo nos tira. Mas alguém pode dizer, pastor, mas não podemos entristecer o Espírito Santo, não é, pastor? Não é verdade? Sim ou não, gente? Não é? Você não deve entristecer o Espírito Santo. Sim, mas em nome de não entristecer o Espírito Santo, muitos cometem um pecado ainda maior, que é a maldição de confiar nas suas próprias obras. Primeiro você acerta isso com Deus, porque em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Mas não está falando confiar em outro homem, não. Tem que entender o contexto aqui. Faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Faz do seu braço mortal a sua força. Faz da sua carne a sua força. Isso é se afastar de Deus. Isso é apartar. Quer dizer, vive na lei. Que perigo, amados, de nós chegarmos diante de Deus confiados em nossa justiça própria. Mateus 23, depois você lê em casa, dos fariseus que chegavam confiados e conversaram com o próprio Deus ali, com Jesus, sobre a sua justiça própria. Jesus também diz em Lucas capítulo 18, versículo 10, 2 homens, 18, não precisa abrir não, Lucas 18, 10, diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Diga-se de passagem aqui que fariseu naquela época era um título renomado. Não era como hoje, pejorativo. Era coisa boa, cara que estudava a lei, né, conhecia fariseu e ora um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele já está usando a mesma palavra do trono da graça, misericórdia, olha só. Tem misericórdia. Aí Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, irmãos, você nunca irá agradar a Deus no seu esforço próprio. Então, para com isso a partir de hoje. Amém? Você está me ouvindo, gente? Para com isso. Fala assim, meu irmão, para com isso. Você já agrada a Jesus por causa do sacrifício dele na cruz. Amém? Você já agrada a Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ah, pastor, não deve ser só isso. Então é só bênção, pastor. É só bênção. É só eu abrir os braços e receber. É só bênção. Amém? Até a bênção de você morrer pelo Evangelho. Amém? É só bênção. Que mensagem perigosa, pastor. Você já está reconciliado com Ele, sim ou não? Depende. Amém? Você já está. Se algo ainda não aconteceu na sua vida e você é filho de Deus, certamente o motivo não é esse. Que você não amou a Deus o suficiente. E a maioria das vezes a gente pensa isso. Pensa ou não pensa, gente? Deus não está se agradando de mim, por isso que eu não recebi essa bênção. Pensa ou não pensa? Isso é a base da igreja, do evangelho. É uma base errada, joga fora. Se existe algum motivo pelo qual você não recebeu a promessa que você tanto sonha, tanto almeja, tanto espera, esse eu te garanto, não é o motivo. Se você é filho de Deus, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, esse não é. Mas o diabo está tentando te convencer disso. Porque assim, sabe o que acontece? Ele torna o sacrifício de Jesus incompleto e insuficiente. E aí você vai ser um apóstata. Por quê? Porque, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Se o diabo consegue te convencer que tudo que você está fazendo, você não está sendo abençoado,
e está cheio de problema na vida, é porque você não está agradando a Deus, então o sacrifício de Jesus já foi feito. Sim ou não? Já foi feito. Então ele está dizendo que o sacrifício de Jesus ele é incompleto para você. É aí que ele te pega. O diabo está dizendo que o sacrifício de Jesus é insuficiente para os seus problemas. Mesmo, querido, que você esteja aparentemente... Agora vamos ver o outro oposto. Eu estou em paz, aleluia, fez tudo certinho, tudo que deveria ter feito. Eu quero dizer para você, Deus também não vai atender a sua oração. Não vai. É aqui que muitos se arrebentam. Certinho, certinho, certinho. Agora é a hora. Por exemplo, algum momento que vai acontecer, é alguma coisa, é a conferência, e você fala, agora é o meu momento, e tudo certinho, certinho, certinho. Aí Deus não responde. Sabe por quê? Porque você só pode entrar na presença dele fiado na justiça de Cristo, na obra dele. Se você entrar na sua, você também não recebe. Então, irmão, das duas, uma, para com isso. Amém? Você está desgastando, perdendo tempo, sua vida. Quero terminar mais ou menos a letra E ainda, né? Ainda falta um pouco, né? T. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Amém, gente? Então, quem é que te lembra dos seus pecados? Então, tem gente conversando mais com o diabo do que com Deus. Agora, claro que a gente vai colher o que semeia. Deus perdoa o pecador, não inocenta o culpado. A consequência, ela vem. Não tem jeito. É uma semeadura. Eu não posso semear laranja e colher abacate. Né? Pastor, o Espírito Santo não me convence do pecado? Convence. Convence ou não, gente? Então, já falei aqui, quem está em Cristo, a igreja, já foi convencido do pecado. Para de ser convencido, você já foi convencido, irmão. Amém? Já foi convencido. Agora a etapa 2, é o que eu estou tentando fazer aqui hoje com você. Ele está tentando te convencer da justiça. Amém? Justiça. Quem é a nossa justiça, gente? Jesus. Na verdade, estou tentando pregar a Jesus. Que a obra da graça não é só para salvação, é para a sua santificação também. É para você ser uma pessoa que paga as suas contas em dia, você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom patrão, um bom empregado, ser paz no coração, ter vida abundante. Amém? O que você precisa ser convencido hoje é da justiça de Deus. É para isso que eu estou aqui. Você recebe, irmão? Então, qual é a diferença entre a acusação do diabo e o convencimento do Espírito? Qual é a diferença entre a acusação do diabo, os dois estão mostrando o seu pecado ali, e o convencimento do Espírito Santo? Como é que eu sei, pastor? Quem está falando comigo? Quando o Espírito Santo te convence, ele te convence que você é um pecador perdoado. Amém? Olha a diferença. Nota isso, para você nunca mais esquecer. Cola no armário. Depois que você vê do pecado, ele é no armário. Não, glória a Deus, Senhor, me arrependo, me perdoa. Porque a gente gosta de ficar remoendo, né? Remoendo nas cinzas, rolando, rasgando roupa e babando. Eu já fui muito... Eu sou dessa linha, viu? Estou me libertando. Então a gente gosta de ficar lá. Aonde está aí na Bíblia? Ó, esse pecado aqui é 8 horas e 35 minutos chorando e remoendo. Esse aqui já é 2 dias. Esse aqui, aonde está escrito isso na Bíblia? Isso chama-se doutrina da penitência. Né? Quando o Espírito Santo me convence, ele me convence que eu sou um pecador perdoado. Quando o diabo te acusa, ele te convence que você é um pecador miserável, derrotado, que você não vale nada. Com quem você tem falado nesses dias? Quem tem sido o seu líder, o seu mentor, o seu discipulador? Deus ou o diabo? Pensamos que isso é humildade, permanecer nessa condição miserável, como se não houvesse sacrifício de Cristo. Mas não é, não é. Quando o Espírito Santo te convence, ele te diz assim, você é muito amado. Você é muito amada. Valeu a pena morrer por você. Amém? Você recebe isso? Tem gente que fala, eu sei que tem coisa sendo quebrada. Não é só isso não, pastor. Não, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é só isso. Deixa Deus vai quebrar o vaso e fazer de novo. Amém? Valeu a pena morrer por você. Ele ainda vai completar a obra que ele começou em sua vida. Amém? Seus pecados estão perdoados. A minha graça se alcançou.
A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Os pecados que você cometeu no passado e que você ainda vai cometer estão perdoados. Pastor, o que é isso? Agora não dá não, pastor. Então eu vou sair por aí, vou pecar toda a vida agora e vou ser abençoado e tudo. Não, quem pensa assim é quem não tem o Espírito Santo. Entendeu? O diabo é que fala com você. Você não pode liderar. Como você tem coragem de erguer as mãos no culto hoje, hein? Você é um hipócrita. Né? Como você tem coragem de chegar aqui e falar com todo mundo como se nada tivesse acontecido? Você viu o que você fez anteontem? Você é um miserável. Você estava afastado 3 semanas da igreja, chega aqui e quer dar sorrisinho para todo mundo? Isso é o diabo falando com você. O pai, como é que o pai te recebe? Você sai, gasta herança, faz um monte de besteira, come comida com os porcos, está fedorento, o bichinho está sujo, e o pai te recebe de braços abertos. E prepara uma festa para você, amém? Esse é o nosso Deus. Olha, mas tem gente que insiste. Aí tem aqui sentado, pode ter gente de todo tipo. Aí tem o outro irmão do filho pródigo. Tem o filho pródigo que saiu e tem o irmão que ficou em casa. Ele, pai, eu faço tudo certo, eu nunca fiz nada, estava na lei. Quer dizer, estava sofrendo também. Ele estava dentro e também não estava usufruindo. Tem muita gente na igreja assim também. Qual filho você quer ser? Eu não quero ser nenhum dos dois, mas se tivesse que escolher, eu preferia ser o que saiu e voltou. Entendeu? Porque aquele estava lá o tempo todo e não conseguiu ver o amor de Deus, não conseguiu ver, não conseguiu entender. Então, irmãos, não tem nada pior do que viver debaixo de condenação. E você não precisa viver assim. Amém? Talvez algo dentro de você esteja dizendo que eu estou exagerando, mas não estou não. A graça de Deus é assim, superabundante. Amém? Tem até a musiquinha, né, pastora Sandra? Superabundante graça. É assim a graça de Deus. Ouça aqui, o mesmo evangelho que te livrou do inferno é o mesmo que te dá a vida abundante e te ajudará a vencer o pecado. Amém? É essa graça de Deus que vai te livrar desse teu sentimento permanente de inadequação. É a graça de Deus. Só a graça. Como nós lemos em Romanos 8:1, portanto agora, diga comigo agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que tem condenação? Porque você está na lei e está na carne. Por isso que você gosta da condenação. Na verdade você não gosta, mas você está preso a ela. Romanos 8:33 diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia. É Deus quem justifica. Quem crê que você é um escolhido de Deus? Amém? Glória a Deus. Não me pergunta porque Deus te escolheu. Eu sei que Ele te amou, Ele te escolheu. Por isso que você está aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Se a sua vida cristã não tem avançado, é porque tem algum conceito errado na sua mente. Pode ter certeza, irmão. Não é porque Deus chamou menos ou mais. Tem um problema estrutural no processo. O diabo semeou e instaurou alguma lei na sua vida. Só que você não pode andar por lei. Você anda pela graça. Amém? Essa é a chave da coisa, gente. Semana que vem, eu quero trazer, não vai dar para hoje, é como a revelação da graça pode influenciar cada área da minha vida relacional. No meu casamento. Uma pessoa cheia da graça, como ela vai viver um casamento? Como vai ser a minha intimidade? Como vai ser um líder, um discipulador cheio da graça? Como vai ser um profissional cheio da graça? Como vai ser uma pessoa diante dos desafios do futuro cheio da graça? Tem muita gente, eu sei que isso é uma doença nas igrejas, já está aqui também. Muita gente que está doente, mas também tem dedo do discipulador. O discipulador é só, ele está na lei, ele vai dar o quê? Lei. O discípulo está morrendo, porque ele não leva ele um discipulado na graça. Então, tudo que você faz na graça, liberta. Tudo que você faz na lei, aprisiona. O fim da lei é a prisão, porque ninguém vai conseguir cumprir a lei. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Sai desse lugar, irmão. Vem para a graça de Deus. Amém? Vou repetir. Graça de Deus não é a provisão para você pecar. Graça de Deus, se você tem o Espírito Santo, você vai saber. Você vai saber disso. Você vai saber disso. O amor de Deus é tão grande, se você pecar, Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar nessa condição. E vai te mostrar, você é perdoado. Esse não é o seu lugar. Você tomou uma atitude de pecado, que é uma atitude
da sua velha criatura, mas você não está mais na carne, você está no Espírito. Sai daí. Jesus estende a mão e fala, vem para o barco, amém? Para o barco da salvação. Vem andar comigo. Porque aquele barco era o barco dos discípulos. Continua negando a si mesmo. Negar a sua vontade, irmão. É muito mais do que isso, é negar a si mesmo. É parar de ter consciência de si mesmo. É tão, gente, é assim, é tão simples. E por ser tão simples, acaba não sendo fácil. Porque as pessoas não acreditam que o amor dele foi tão grande a ponto de você falar, então eu vou parar de olhar para mim, e vou priorizar ele, vou olhar para ele, vou buscar ele, eu vou amar ele e vou me envolver com a palavra dele, porque eu vou ler muito a Bíblia, porque a palavra de Deus, revelação da graça aqui, ela é um manancial de água viva para a minha vida e vai me conduzir. Então, a graça de Deus é o combustível para você fazer as coisas de Deus. Amém? Porque a graça de Deus tem a ver com gratidão, não tem a ver com mérito. A lei tem a ver com mérito, não é, gente? O juiz, ele vai ver o que você fez e o que você não fez. Você pode ser julgado por imperícia, que é aquele que não era perito para fazer o que tinha que fazer. Você pode ser julgado por omissão, é aquele que tinha como ajudar e não fez. Você pode ser julgado por negligência, aquele que fez errado. Você pode ser julgado por dolo, por uma série de coisas. É pelo aquilo que você fez e deixou de fazer. Esse é o sistema da lei. Mas no sistema de Deus, irmão, você já está liberto em Cristo Jesus. Amém? Você tem motivo para agradecer a Deus. Você tem motivo para celebrar a vitória. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda, aqui, que você guarde no seu coração, é que se você é nascido de novo, se você é de Jesus, você não deve andar debaixo de condenação. Você não precisa disso. Você vai ser um filho sem desfrutar das coisas de filho. Você vai ser um filho tentando agradar o pai. Talvez aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo que ficou em casa. E vai sempre se sentir infeliz, inadequado. Vai ficar comparando você com as pessoas. Você vai ficar num lugar muito ruim. Esse é um lugar de maldição. É um lugar de escuridão. É um lugar onde quem vai mais falar com você no seu ouvido o tempo todo é Satanás. Porque ele, na verdade, é o príncipe das trevas. O príncipe é principado, tem um certo governo. Essa área da escuridão é a área dele. E Deus não mandou você ficar nessa área. Deus mandou você ficar na graça. Amém? Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Camarada que tinha problema de bebida, se converteu, vai voltar a beber? Por prazer? Sem propósito? Mesmo que tiver um propósito em Deus, dele lá pregar, evangelizar, tá os discipuladores dele orando, isso é uma coisa muito, e colocar, porque, gente, o mal não está nas coisas, não está nem na bebida. Eu estou falando para vocês, o mal está no intento do coração humano, o mal está no diabo, o mal está no orgulho, o mal está naquilo que mantém a gente preso no sistema da lei. Então, ser livre em Cristo é o sonho de Deus para a sua vida, amém? Que você seja livre. Agora, é claro, a minha liberdade vai até onde chega dele. Como é que eu vou ser livre se eu estou devendo a ele? É difícil ter comunhão com quem eu devo, não é verdade? Como é que eu vou ter comunhão com quem eu devo? Eu devo R$500 para ele, aí ele chegou lá, aí eu vou disfarçar aqui, eu estou fugindo dele, porque eu devo a ele. Por isso que a questão de dívida é fundamental. Entendeu? Existem princípios que nos prendem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que eu vou andar na graça? Fala, aleluia, eu estou na graça. Mas eu devo a várias pessoas aqui dinheiro, por exemplo. Tu está na desgraça, meu filho. Que graça é essa? Então, a primeira coisa no Evangelho é o seguinte, eu não vou dever nada a ninguém, exceto o amor com que ele me amou. Por isso que a palavra de Deus ela é toda interligada. Então, eu não posso ter comunhão com quem eu devo. O que é o sentimento de devedor? É um sentimento de que quem deve vai ser acusado. De quê? De estar devendo. E vai ser condenado a pagar. Então, devedor está no sistema da lei. Então, se eu sou devedor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pagar minhas dívidas, senão eu não consigo andar em graça. Entenderam? Entenderam ou não, gente? Tem como. Agora, existe uma saída,
O cara, tô na graça. Aí recebe o dinheiro e deve ao banco e deve e não paga. Na verdade, você está na cara de pau no sentido negativo, né? Você está, na verdade, fazendo a coisa errada. Por isso que é fundamental você estar com a sua vida zerada. Pede a Deus, Espírito Santo, para te revelar se há algo que possa estar fazendo um buraco na sua caixa d'água da graça de Deus. Porque senão você pode anular a graça. Paulo fala, eu não anulo a graça. Porque é lei e graça. Viver na graça de Deus é amar a lei de Deus. Amém? Parece até um paradoxo, mas não é. Vamos orar, abaixa sua cabeça. Aleluia. Quero realmente agora orar por você sobre essa situação. Se a sua vida cristã não tem avançado, é porque tem algo errado na sua mente. Eu vim aqui para te dizer nessa manhã que não tem nada errado no amor de Deus com você. Deus vai me corrigir, com certeza. Se o meu filhinho erra comigo, quebra algo e tudo, ele vai ser corrigido. Porque a gente colhe aquilo que a gente semeia. Mas nunca isso vai mudar o meu amor pelo meu filho. Nunca deixe Satanás dizer que você não é amado por Deus. Por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Jesus disse, eu vim exatamente para salvar o pecador. E ele já sabia quando ele morreu por você, que você ia errar novamente. Você sabe qual é o pecado que não tem perdão? É exatamente aquela pessoa que, em nome de dizer que está na graça, começa a pecar e não tem arrependimento. Um pecado deliberado sem arrependimento é pecar contra o Espírito, porque ela está rejeitando o Espírito que convence do pecado. Esse pecado não tem perdão. Por isso você não precisa se preocupar, querido, em cumprir a lei. A lei, se você é nascido de novo, já está no seu coração. Jeremias, capítulo 31, versículo 31, diz aí, eis aí que firmarei nova aliança com a casa de Israel, não mais como outrora. Colocarei as minhas leis no seu coração. Hoje, o Espírito Santo quer te convencer da justiça de Cristo. Deus está mostrando que tem alguns aqui que terão um longo caminho, que vão ter que consertar um monte de coisa, porque a graça não é a provisão para você ser inconsequente e deixar de reparar. Quando a graça de Deus alcançou Zaqueu, ninguém falou nada para ele, mas ele recebeu uma revelação e disse, eu vou pagar 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. A graça de Deus é a justa medida para que você repare, conserte a sua casa diante de Deus. Paizinho, eu quero orar pelos meus irmãos, orar por esse tempo de jejum, Senhor. Queremos arrumar a casa, Senhor, pelo esse tempo dentro de nós, dos nossos corações, Senhor. Que ninguém aqui, Deus, esteja debaixo de condenação, Senhor. Que eles acreditem na palavra de Deus, Senhor. O diabo, eu ouço a voz do inimigo tentando, não acredita, é mentira. Não é só isso, não pode ser só isso. Não, não. Você é um pecador. Mas eu vim aqui para calar a voz do inimigo dentro do seu coração. Coloque a mão no seu coração agora. Vamos orar. Diga assim:
por causa do sacrifício de Jesus. Eu estou na graça e não na lei. Me mostra, Senhor, a revelação da graça de Deus na minha vida, Senhor. Eu preciso, Senhor, caminhar na Tua graça para reparar todas as brechas dos muros da minha vida, da minha casa, Senhor. Jamais conseguirei fazer isso pela lei, mas debaixo da graça de Deus, eu poderei, em nome de Jesus.